gente terminou 2 Pedro e começamos a carta de Judas, né? E hoje, aí não deu tempo, lembra, da gente terminar de conversar sobre a carta de Judas. E hoje, então, nós, com a graça de Deus, né, vamos estar aqui estudando toda a carta, que são 25 versículos, né? Vou convidar os irmãos a sentar, né? Se achegar e sentar, para a gente poder dar continuidade, né? Vamos lá, irmãos? Carta de Judas. Eu vou começar lá do primeiro novamente, vou falar um pouco mais rápido para a gente relembrar, né, aquilo que nós falamos na semana passada. E a partir do versículo 11 da onde nós paramos, né, no último domingo. Então vamos lá, versículo 1 da carta de Judas. Fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor me sejam multiplicados. Aí nós vimos que esse Judas que escreveu essa carta, ele é Judas, irmão de Jesus, né? Porque algumas pessoas ficam até assim, né? Judas Iscariotes escreveu uma carta, né? Sendo naquele tempo, o nome Judas era um nome comum e um deles era irmão de Jesus, que foi a pessoa que escreveu essa carta. E o interessante, a gente até brincou na semana passada, né, que quando a gente conhece alguém famoso, ou se a gente tivesse alguém, fosse irmão de alguém famoso, né, a gente ia tirar a mão. Eu sou irmão de fulano, que é muito famoso, né? O Judas, no caso, ele era irmão do próprio rei, ele era irmão de Jesus. E, no entanto, quando ele começa a sua carta, ele não se denomina irmão de Jesus, né? Demonstrando uma certa humildade. Ele se coloca, embora irmão do Senhor, ele se coloca como servo de Jesus. Ele fala: sou Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Por quê? Ele está dizendo quem é esse Judas. Como a gente viu, Judas era um nome comum, né? Então, quem recebesse essa carta de Judas, né, precisava saber qual Judas estava escrevendo a palavra. Então, era o Judas, irmão de Tiago, né? Porque os irmãos identificarem quem era. É como aqui na igreja, né? Nós temos 2 irmãos Fábio, né? Uma vez o irmão Fábio Barros viajou para fora do país. Os irmãos se lembram disso? Nosso irmão Fábio Svoboda também hoje está em outro país. Vamos supor que a gente tenha recebido uma carta do irmão Fábio. A gente vai falar, qual irmão Fábio, né? Irmão Fábio Barros ou irmão Fábio Svoboda? Como que a gente vai saber qual dos dois? Ele vai escrever irmão Fábio Svoboda, né? Esposo da Jana, né? Aí a gente vai identificar qual Fábio está escrevendo para a gente, que é o caso aqui de Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. E o interessante de Judas, uma característica dele na escrita, é que ele costuma falar em tríade, né? O que é isso? Ele fala e dá sempre 3 exemplos, né? Isso é uma coisa mística na carta de Judas? Não. É só uma forma que ele tem de ensinar, que também era comum lá no meio do povo judeu, que através da repetição, né, de ideias, através de 3 exemplos, ficava mais fácil o entendimento de quem estava recebendo essa carta ou um ensino em específico. Aí ele fala aqui, irmão de Jesus, aí fala 3 coisas, né? Aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então a gente lembra que Judas lembra aos irmãos para quem ele está escrevendo, né? Que aqueles irmãos são chamados por Deus, nos lembrando que quem nos encontra é o Senhor, né? Que é o Senhor que nos chama. Portanto, nós não temos participação na salvação, é o Senhor que nos amou primeiro, Ele que fez toda a obra, Ele que nos resgatou, né? Aos amados, lembrando aqueles irmãos que eles são amados por ninguém mais, ninguém menos
do que Deus Pai, e que eles são guardados em Jesus. Ou seja, Jesus é que guarda cada filho, cada crente, para que a gente possa viver essa vida de forma a agradar ao Senhor e de forma a gente chegar ao nosso destino, né? Que é o céu, que é estar com o Senhor, que é estar ali com o Pai quando o Senhor Jesus voltar também. Aí no 12 ele fala 3 coisas também: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E aí, por que Judas está escrevendo essa carta, né? Judas está escrevendo essa carta, irmãos, chamando os irmãos cristãos daquele tempo a batalhar pela fé. E está dizendo àqueles irmãos que eles estão correndo perigo, a igreja do Senhor está correndo perigo por causa dos falsos mestres. Os irmãos daquele tempo eram muito perseguidos, né? Sofriam muito com a questão do gnosticismo na época, né? Que eram pessoas que se diziam cristãs, mas que tinham ideias completamente opostas, contrárias ao cristianismo. Eles se diziam cristãos, mas as ideias deles, a forma de vida deles não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus. Hoje também. Oi? E hoje também. Ah, interessante, irmão Darcy, a gente sempre fazer isso, a gente sempre ligar, né? A gente entender que o autor está escrevendo para irmãos daquele tempo, mas entender que ele está escrevendo para a gente também. Por quê? A palavra do Senhor, ela não passa, ela é eterna, né? Então, o que ele escreveu para aqueles irmãos, ele está escrevendo para a gente também. Então, conforme a gente for lendo, né, o que foi dito àqueles irmãos, a gente já entende que é para nós também, pois nós somos o povo de Deus hoje, né? A palavra de Deus sendo pregada. E aí, né, irmão Darcy, Judas fala assim para aqueles irmãos: amados, quando eu emprego, no versículo 3, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que ele está dizendo, irmãos? Eu ia escrever para vocês a respeito da nossa comum salvação. E aí, quando eu ia escrever, eu me senti obrigado, né, a falar sobre os perigos dos falsos mestres, né? Ele ia falar sobre a salvação comum, mas ele se sentiu obrigado a escrever, a exortar os irmãos a batalhar por essa fé, né? E a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue. Essa ideia aqui de batalhar diligentemente quer dizer, tem uma conotação de batalhar, até a lição trouxe, né, a ponto de agonizar, né? Quer dizer, entregar as nossas forças mesmo, empregar a nossa força em batalhar para defender essa fé. O que Judas está dizendo para aqueles irmãos? Irmãos, tem gente querendo entrar na igreja com umas ideias estranhas, que não é o ensinamento de Jesus. E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que defender a fé de vocês, né? E é a mesma coisa que é dito, que o Senhor disse para nós hoje. Os irmãos conseguem se imaginar que aqueles irmãos naquele tempo estavam sendo atacados, né, por essas heresias que queriam entrar na igreja, mas que houve irmãos que foram fiéis a Deus, a ponto dessa palavra chegar intacta a nós hoje? Você imagina se todos aqueles irmãos da época tivessem cedido às mentiras de Satanás? Será que hoje a gente teria uma mensagem pura para a gente aprender, para a gente ler, para a gente praticar? Aqueles irmãos na época não tinham a Bíblia da forma como nós temos hoje. Então alguém teve que manter essa verdade viva, alguém teve que lutar para poder juntar aqui os livros no cânon bíblico. Alguém teve que lutar para que essa palavra pudesse ser traduzida
para que o povo pudesse ter acesso, porque antes não era todo mundo que tinha acesso à palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela era, por algum tempo, ela foi privilégio de alguns, né? Então a gente tem ideia do quanto que irmãos nossos tiveram que sofrer para que a gente pudesse ter hoje essa palavra aqui intacta, para que a gente também possa ler, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa viver. Então aqueles irmãos naquele tempo estavam sendo chamados a justamente defender essa fé. E a fé que o Judas está falando aqui, não é a fé, eu acredito em Deus, não é isso. Ele está falando do conjunto de ideias, de princípios que fundamentam a fé cristã, né? O que o crente crê? No que a gente crê? A gente crê que a gente tem um Deus que é criador, foi Ele que fez todas as coisas, foi Ele que criou a raça humana, mas em determinado momento, homem e mulher pecaram, foram separados de Deus, porém o Senhor na eternidade já havia preparado o Cordeiro, que é Jesus, o nosso Salvador, que Ele já veio ao mundo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. Resumidamente, né? É nisso que o crente crê. É nisso que nós cremos. Então, esse conjunto de princípios que fundamenta a nossa fé é que a gente tem que defender, né? E se chegar alguém pregando algo diferente daquilo que nós sabemos, a gente precisa estar atento a batalhar para defender o evangelho puro e simples. Ele fala aí no finalzinho do versículo 3, né? Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, foi entregue aos crentes uma mensagem completa. Não tem que tirar, não tem que botar. Então, se chegar qualquer um tirando alguma coisa dessa palavra ou acrescentando alguma coisa dessa palavra, não dá ouvidos, né? Então, mais uma vez, a gente vai chamar a atenção aqui da importância da gente conhecer essa palavra. Porque como que a gente vai saber se a pessoa está tirando alguma coisa da palavra? Como que a gente vai saber se alguém está acrescentando algo à palavra? Se a gente não conhece, né? Porque geralmente a palavra é distorcida de forma bonita. A gente nem percebe, né, que ela está sendo distorcida. Quando um versículo é pego ali de forma isolada, né, e aplicada de uma forma totalmente distorcida mesmo daquilo que ele realmente quer dizer, daquilo que ele realmente quer ensinar. Então, se a gente não conhecer a palavra, o contexto da palavra, o porquê que foi escrito, o que essa palavra quer ensinar, facilmente nós somos enganados, né? Então, como nós dissemos aqui, aqueles irmãos daquele tempo foram chamados a batalhar por essa fé, a manter viva essa fé. Então, nesse tempo de hoje, a gente precisa se dar conta que nós somos esses crentes, né? Nós somos os crentes do nosso tempo que precisa batalhar por essa fé, que precisa defender essa fé de forma que ela chegue também intacta aos próximos, né? De forma que daqui a alguns anos, nós estamos em 2022, alguém pagou o preço para essa palavra chegar a nós hoje, né? Daqui a não sei quantos anos, a gente não sabe quando o Senhor Jesus vai voltar, né? Como que esses irmãos vão receber essa palavra, né? E começa de agora, começa na nossa casa, começa na nossa igreja, começa no nosso convívio, nos locais onde a gente está. A gente precisa pegar a palavra da forma que ela é, pura, simples, sem inventar, sem tentar adequar a situação da pessoa, pregar como ela é, né? Para que lá na frente, nossos futuros irmãos, talvez pessoas que a gente nem conheça, como esses irmãos não conheciam a gente, né? Não conheceram a gente, né? Para que eles possam também ter acesso a esse evangelho, né? Por que Judas está escrevendo então? Está chamando aqueles irmãos a batalhar por essa fé, está nos chamando a batalhar, a defender por essa fé, a manter essa fé. Por quê? Olha aí no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, ele está escrevendo porque já tinha gente já infiltrada na igreja, né? Pessoas dissimuladas, que a gente viu semana passada. O que é o dissimulado? É o fingido, né? Ele entra como quem não quer nada, né? Na igreja do Senhor. Ele parece crente, ele veste roupa de crente, ele fala crentez, mas não é crente. Está dentro da igreja dos crentes. Aí o que ele faz? Né? Ao invés de vir viver a palavra junto com o corpo de Cristo, o que ele quer fazer? Ele quer causar um rebuliço no meio da igreja, ele quer distorcer, ele quer trazer ideias estranhas para dentro da igreja, e que se a igreja não tiver firmada no Senhor, não tiver com os olhos no alvo, ele consegue sim fazer uma bagunça dentro da igreja. Consegue sim. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós não brincamos de igreja. A gente não vem sentar aqui todo domingo para cumprir protocolo. Nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor, que é resultado da nossa vida entregue por inteiro a Deus. A gente já falou que nós não temos várias vidas, né? A vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual. Não, nós temos uma vida só, e essa vida é entregue por inteiro ao Senhor. Em todas as suas áreas, em todas as suas esferas, em tudo, a gente busca glorificar o nosso Deus. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem para prestar um culto ao Senhor. Quando estamos aqui estudando a palavra de Deus na escola bíblica, estamos cultuando a Deus, porque estamos aqui falando sobre a palavra dele, aprendendo mais dele, né? Mas o que adianta a gente vir aqui, sentar esse tempinho aqui, e a gente sai dali do portão para fora, a gente não vive essa palavra. Aí é o que Tiago diz, né? Aqueles que são ouvintes, mas não praticantes da palavra, que ficam se enganando, né? A gente está se enganando quando a gente só escuta e não pratica. É melhor ficar em casa, dormir um bocadinho mais, né? Quem gosta de um futebolzinho, jogar um futebol, não é isso? Fazer um churrasquinho, é melhor, porque está perdendo tempo, né? Nós estamos aqui em culto a Deus, né? Só que não é à toa. Né? Esse momento aqui é para a gente aprender, para a gente praticar, mas ele continua, a gente sai dele portão para fora, é um momento que continua a nossa vida, é um constante culto ao Senhor, não é isso? Então essas pessoas, elas entram na igreja dissimuladas, parece gente boa, né? E são carismáticos, né? E geralmente essas pessoas já têm facilidade em conquistar os outros, né? Mas o que eles são? Eles são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de Jesus. Ou seja, o Senhor nos salvou pela graça, já somos salvos, justificados, somos salvos pelo Senhor, não perdemos essa salvação, né? Porém, quando a gente se converte a Deus, o que Ele pede para nós? O que Ele espera de nós? Que a gente viva uma vida de santidade, que é uma vida separada, uma vida buscando viver a palavra dele, fazer o que é certo diante de Deus, não é isso? É isso que o Senhor espera de nós. E alguns olham a palavra de Deus como um conjunto de regras que a gente precisa obedecer, porque senão Deus castiga a gente, né? Vê a Bíblia assim, mas é um conjunto de proibições, né? Que a gente não pode fazer nada também, que coisa, não é isso? Até o ímpio fala isso pra gente, pô, crente não pode fazer nada, não sei o quê. Sendo que não é isso. O Senhor, Ele já nos deu aqui esse manual de fé e de prática, que é pra gente olhar, né? O que Deus diz a respeito de ser mãe? Isso. Então, eu vou me esforçar para ser essa mãe que meu Deus quer que eu seja. O que a Bíblia fala a respeito de marido? Vou ler lá. Então, eu vou ser esse marido que meu Deus quer que eu seja. A respeito de servo, a respeito de líder, a respeito de empregado. A Bíblia, irmãos, tem de vizinho, a Bíblia tem tudo para a gente ler, para a gente praticar. Sendo que Deus, Ele faz isso para o nosso próprio bem, né? Porque Deus quer o melhor para nós. Qual o pai que não quer o melhor para o seu filho? Né? Qual o pai que quer ver o filho quebrando o nariz à toa, né? Porque não foi obediente, né? Então, o Senhor, Ele nos limpa em 3 fases, né? A primeira, quando a gente se converte. Quando a gente se converte, o Senhor nos limpa do pecado.
né? Por causa de Jesus, nós não somos mais sujos pelo pecado. Quando ele nos chama a ser santos, ele está nos libertando da influência e do poder do pecado sobre a nossa vida, irmãos. Quando o Senhor fala para a gente olhar para Ele o tempo todo e obedecer, é porque é o melhor. Quando Ele diz para a gente, né, na palavra dele, que o casamento, por exemplo, entre homem, né, e mulher, um homem, uma mulher, é porque é o melhor, porque quando a gente sai disso, vai dar confusão, não vai dar certo, vai acabar com a família, né? Quando ele dá, na palavra dele, não fala claramente, né, sobre a questão de fumar, a questão de beber, mas se a gente entender o contexto bíblico, a gente vai chegar à conclusão de que não é o melhor para a nossa vida, porque se assim a gente fizer, a gente vai estar estragando a nossa saúde, não é isso? A gente vai estar vivendo as consequências do pecado. Então, quando o Senhor nos chama a ser santos, Ele está justamente nos livrando desse poder do pecado sobre a nossa vida, das consequências que o pecado traz sobre a nossa vida. Então, Deus é bom, irmãos, o tempo todo. E o dia que nós estaremos com Ele, nós vamos estar livres da presença do pecado. Aí sim, aí não vai ter mais nem presença de pecado, né? Porque nós vamos estar na presença do nosso Deus. E aí, o que esses ímpios fazem? Eles pegam a graça de Deus, a graça da salvação, e transformam em libertinagem, né? Porque a graça nos faz livres de quê? Do pecado. Só que esses ímpios, sabe o que eles falam? Nós somos salvos mesmo, somos justificados mesmo, então a gente pode viver da maneira que a gente quer. Eu não vou perder minha salvação. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar versículos e, ao invés de ele tentar se adequar ao versículo, se adequar à palavra, ele vai tentar fazer a palavra se adequar ao que ele quer. Entendeu? Tanto que a gente vê hoje pessoas procurando na Bíblia versículos que possam de alguma forma autorizar ele a beber uma cervejinha, por exemplo. Ah, porque Jesus bebia vinho, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, né? Jesus bebia vinho. E aí ele pega a Bíblia, ele cria um contexto para ele poder justificar. Ele poder beber uma cervejinha também, não é isso? Dízimo. Onde é que no Novo Testamento está escrito sobre dízimo? Aí ele pega, ele caça, né? Em tudo quanto é lugar na Bíblia, e ele arranja versículo, ele tira o contexto para justificar que ele não tem que entregar o dízimo na igreja. Pode falar. Temos aprendido na Bíblia, na palavra de Deus, que ela é o nosso alimento espiritual. No espiritual, vivemos em Cristo, mas quando vivemos em nós mesmos, nós estamos vivendo na carne, no eu. Por isso é que o Senhor Jesus requer a negação. O indivíduo submeter-se ao senhorio dele totalmente. A Bíblia nos ensina que ela, como palavra de Deus, ela é a constituição da fé. Qualquer evocação de fé que não esteja pautada na Bíblia, não é fé, é crença, não passa disso. E o perigo que nós observamos é que está havendo uma certa displicência, como creio, depois de algum tempo, começou a acontecer na igreja, na observância da palavra, por falta de o cristão buscar alimentar-se devidamente da mesma. O que o apóstolo Roberto, o que Judas está falando aí, na sua palavra, sendo usado para falarmos, é sobre essa luta que é uma constante e será até o dia final. Quantos mártires do Evangelho tombaram através da história? Quantos? Mas não renderam, não se renderam e não foram vencidos. Eles foram vitoriosos. Nós precisamos, irmãos,
é buscar cada dia mais e mais negarmos o nosso eu e buscarmos mais de estar em Jesus como Senhor, espiritualmente como nosso sustentador, como a nossa vida em si. É isso justamente, irmão, que o Judas está ensinando, né? Irmãos, tem gente que vai tentar trazer para vocês ideias diferentes, ideias que não tem nada a ver com aquilo que foi pregado aos irmãos. Não é o que Jesus falou, não é o que os apóstolos ensinaram. Eles estão tentando entrar na igreja de forma dissimulada, tentando dizer uma mensagem contrária a vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que defender essa fé, a fé verdadeira, né? E como se faz isso? Conhecendo a palavra. Porque, irmãos, desde o jardim, qual é o foco de Satanás? É destruir. Não é isso? Quanto mais gente for para o inferno com ele, melhor. Porque para ele não tem solução, mas para nós tem, se nós cremos em Jesus. Então o foco de Satanás vai ser sempre tirar os olhos do crente, os olhos de quem não é crente, tirar o máximo possível os nossos olhos do Senhor. Foi isso que aconteceu lá naquele jardim. Quando o inimigo fez Eva olhar para a beleza daquele fruto, ver que ele era, né, bom aos olhos, e aí a maior catástrofe da história aconteceu, que foi a entrada do pecado no mundo, a desobediência a Deus, a separação entre o homem e Deus. E até hoje é assim. Satanás faz isso com o mundo, faz o mundo acreditar que é livre, porque eles podem isso, podem aquilo, podem não sei o quê. Acham que é uma vida de liberdade, mas na verdade é uma vida de libertinagem, onde tudo é possível, é proibido proibir, não é isso? E as pessoas acham que são livres, mas na verdade estão acorrentadas, amarradas na coleira de Satanás. Porque quanto mais essas pessoas estiverem longe de Deus, melhor, se achando livres. E dentro da igreja? E nós? E nós? Nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos livres dos ataques. Não, né? Tanto que a Bíblia manda a gente vestir nossa armadura. E que a nossa guerra não é contra a carne, nem é contra sangue. Vai sempre haver algo para tirar a nossa atenção do Senhor. E aí o que acontece? É fácil tirar a nossa atenção do Senhor? A gente tem que se autoanalisar. É fácil tirar a minha atenção de Deus? Será que eu estou tão firme na palavra a ponto de ser difícil me convencer do contrário? Será que a nossa igreja está tão firmada na palavra a ponto de, se entrar um falso profeta aqui no nosso meio, um falso mestre, a gente saber reconhecer essa pessoa? Pode falar, irmã Lourdinha. Por isso o Senhor disse vigiai. Sim. Vigia e ora, né? Verdade. Por isso que o Senhor nos mandou já vigiar e orar, né? Por causa disso. E aí, esses falsos profetas, eles são ímpios que querem transformar a palavra do Senhor em libertinagem, usando a própria palavra de Deus, e negam, com isso negam o próprio Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no 5 ele vai falar, mas eu quero lembrar vocês, né? No 5 ele fala aí, embora vocês já estão cientes de todas as coisas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os 6. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Mais uma vez, Judas dá aí 3 exemplos. Ele fala o exemplo do povo que foi tirado lá da terra do Egito. Eles eram escravos lá, né? O Senhor operou milagres para tirá-los daquela escravidão. Não é isso? O Senhor trouxe todos de lá do Egito. Porém, mesmo amando aquele povo, mesmo tendo escolhido aquele povo, ele não poupou aqueles que desertaram do Senhor. Aqueles que no caminho resolveram ir contra Deus. Eles sofreram a consequência, né? Tanto que aquela geração inteira, ninguém entrou na terra prometida. Ficou todo mundo no deserto. Só entrou a nova geração, mais Josué e Caleb. Então, Judas está ensinando aqui que não tem perdão para aqueles que abandonam a fé, para aqueles que distorcem a fé.
Aí no 6 ele fala que nem os anjos, né? Os anjos também que se rebelaram, tem perdão para eles também não. Até mesmo os anjos vão sofrer o castigo e a consequência de se tornarem desertores, né? De irem contra Deus. E o terceiro exemplo que ele cita é Sodoma e Gomorra, que eram aquelas cidades que viviam uma libertinagem na área sexual, né? Uma coisa assim triste de se ver, né? Mas se a gente olhar para o nosso tempo também, talvez Sodoma e Gomorra estivessem com saudade, com saudade não, talvez Sodoma e Gomorra estivessem com vergonha, né? Porque no nosso tempo também está sendo pregado algumas coisas difíceis, né, irmãos? E a gente vê que aqueles irmãos e nós hoje vivemos situações sempre semelhantes, né? Por quê? Nós estamos nos últimos dias. Aqueles irmãos já estavam nos últimos dias, no último tempo, que é esse tempo entre a primeira vinda de Jesus até o tempo que ele vai voltar, até a segunda vinda. Então, aqueles irmãos já viviam os últimos tempos e nós vivemos o último tempo, os últimos dias. Por isso que aqueles irmãos já enfrentavam perseguição, já enfrentavam heresias, e nós hoje também enfrentamos perseguição, enfrentamos as heresias, esses problemas, né? E nós, como crentes, precisamos manter firme a nossa fé, porque a gente não sabe quando o Senhor vai voltar. Os próximos precisam receber essa mensagem também intacta, de forma pura, de forma simples, de forma a transformar a vida das pessoas. Se a gente não defender essa fé, ela vai ser distorcida, as pessoas não vão receber a verdade, vão receber uma mentira. Mentira disfarçada de verdade, né? Porque facilmente pessoas pegam a palavra, a gente pensa que ele está falando da palavra, mas na verdade não é a palavra, né? É a palavra adaptada, né? Ao bem do próprio indivíduo que quer destruir a palavra do nosso Deus e a igreja do Senhor. E aí no 8, ele fala assim: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aqui, a partir do 8, ele começa a ensinar a gente a reconhecer esses falsos mestres. Como que eles são? Eles são sonhadores alucinados. Olha só, da onde que ele tira essas ideias? Às vezes nem ele mesmo sabe, né? Da onde que ele tira as heresias? Às vezes nem ele mesmo sabe. É um sonhador alucinado. Mas geralmente esse povo tem uma boa lábia. Ele não só consegue sonhar alucinadamente, inventar coisas, como ele consegue também convencer outros a acreditar na mesma coisa. Então, o que eles fazem também? Eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, é gente que não se submete a ninguém. É gente que vê lá o líder da igreja, né? E não respeita. Né? E não só não respeita, como fala mal, como difama. E com isso ele não se sujeita nem mesmo a Deus, né? Assim são os falsos mestres. Aí no 9 ele fala: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Aí Judas está dando aqui um exemplo de como tem que ser feito, né? O arcanjo Miguel era o arcanjo Miguel, né, gente? Um poder dado pelo próprio Deus para agir, para operar. Mas quando ele contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, esse texto não está dizendo que o arcanjo Miguel estava com medo do diabo, não. Tá? Porque algumas pessoas usam assim, que o diabo é alguém superior, é uma autoridade, aí o arcanjo Miguel não quis, entendeu? Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que o arcanjo Miguel, ele, com todo o poder, com toda a autoridade que Deus deu a ele não ousou ser maior do que Deus. Ele não disse ao diabo: eu te repreendo com o meu poder, com a minha autoridade, mas o Senhor te repreenda. Ele se submeteu à autoridade de Deus, que é o que o falso mestre não faz de jeito nenhum. É ele que faz, é ele que acontece, ele tem o poder e jamais se rende à autoridade do Senhor. Eu acho que nesse versículo aí, nesse episódio da luta do arcanjo Miguel com Satanás, quando ele venceu, eles conferiam uma lição profundíssima, basal
seja, porque se ele proferisse juízo, ele estaria se autoglorificando Colocando no lugar de como Deus. vitória. Não, o Senhor te repreenda. E nós, muitas das vezes, esquecemos esta lição preciosa em nossas vidas. Quando nós conseguimos fazer alguma coisa produtiva, alguma coisa edificante, quando conseguimos abençoar um irmão, eu já ouvi isso. O pregador mesmo faz aquela mensagem, rapaz, você é o homem, que mensagem tal. Não é por aí não. Dê graças a Deus, glorifique a Deus no seu viver, no que você faz de bom. Agora, peça perdão também no que você faz de mal. No que nós fazemos de mal na desobediência, nós muitas das vezes esquecemos de orar e buscar o perdão de Deus. Sim. Então, o Judas está ensinando a gente a questão da gente se render e saber que a autoridade é do Senhor. A gente nunca se vangloriar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós conseguimos fazer, porque tudo é de Deus, tudo é para Deus e só Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, esse episódio aqui do Arcanjo Miguel nos mostra que mesmo ele sendo um anjo, o Arcanjo Miguel, dotado de poder, ele não usurpou ser igual ou maior a Deus, que foi o caso de Satanás, né? Mas ele se colocou sob a autoridade de Deus e disse: o Senhor te repreenda, né? Então, esse versículo nos ensina sobre isso, está sempre debaixo da autoridade de Deus e nos ensinando também a reconhecer o falso mestre, né? O falso mestre ele jamais se coloca sob a autoridade de ninguém, nem da igreja e nem do Senhor, né? E aí ele continua no 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e a tudo quanto compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, eles difamam tudo, eles distorcem tudo, e até o que eles entendem como animais, né? Esse bruto aqui, que ele fala aqui, ó. Bruto sem razão, ele está comparando essas pessoas a animais, né? Porque são o quê? Irracionais, não pensam, né? Eles simplesmente se corrompem e, não satisfeitos em se corromper, quer corromper a igreja, o corpo de Cristo. Aí no 11 ele começa a falar: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. 3 exemplos mais uma vez, né? Judas cita. O que ele está dizendo aqui? Prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Foi o primeiro a inventar uma religião. Não é isso? A gente falou semana passada? Tinha lá a forma de oferecer o sacrifício ao Senhor, a forma que era agradável a Deus. Caim foi inventar de fazer do jeito dele. Não é isso? O resultado a gente já sabe, né? Deu problema, porque ele foi querer inventar o jeito dele de adorar o Senhor. É o que o falso mestre faz também. Ele vai inventar o jeito dele do culto a Deus, não é isso? E outra coisa que Caim foi, ele foi extremamente soberbo, porque quando o Senhor pergunta a ele: onde está o seu irmão? Caim ele poderia ter confessado o pecado dele, ele poderia ter dito o que ele fez, ele poderia ter recebido o perdão do Senhor. Mas o que ele fez? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ainda foi insolente com Deus. Por quê? Não se subordina à autoridade do Senhor. Então, Judas está ensinando, gente, a gente reconhecer esses falsos mestres, como que eles são, como que eles agem. São insubordinados, eles inventam ideias também no culto a Deus. Então, a gente tem que ficar de olho nesses comportamentos, né? E, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Quem foi Balaão? Era um cara que profetizava em troca de dinheiro. Ele era pago para profetizar. Então, o Balaque chegou para o Balaão e falou para ele profetizar contra lá, amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Ele tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. No final das contas, até a jumenta entendeu, né, que ele não ia conseguir amaldiçoar o povo de Deus. Os irmãos lembram dessa história? Mas aí, sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele não conseguiu amaldiçoar, não. Mas ele chegou para o Balaque e falou assim: olha, tem jeito de amaldiçoar esse povo, não. Mas sabe o que você faz? Você pega moças do seu reino, manda se casar com os filhos do povo de Israel e o próprio Deus deles vai exercer juízo contra eles. Foi dito e feito. O povo de Deus
não observou, não olhou para o Senhor, se casaram com as moças lá do povo inimigo, e a consequência disso foi catastrófica lá no meio do povo de Israel. Realmente o Senhor exerceu o juízo depois. Então, o Balaão aqui está como exemplo de uma pessoa que se vende para pregar, né? E que leva o povo inteiro para o buraco, tá? O falso mestre faz isso. E pereceram na revolta de Corá. Qual que era o problema de Corá? O Corá era invejoso. O Corá, ele olhava para o Moisés e eu não sei o que ele tinha, acho que ele queria ser igual a Moisés, porque ele contaminou o povo inteiro contra Moisés. Ele tentou, né? Alguns ficaram firmes, outros, infelizmente, caíram na lábia de Corá, né? E aí, o que Corá fazia? Ele contaminava as pessoas contra a autoridade de Moisés, que tinha sido dada pelo próprio Deus. Ele questionou também a questão do sacerdócio ser lá da família do Arão, né? Quer dizer, ele era levita, mas ele não queria ser levita, ele queria ser um sacerdote, ou ele queria ser igual Moisés, porque ele queria o quê? Aparecer, né? E esse falso líder, esse falso mestre, quanto mais aparecer, melhor, porque ele quer ter o quê? Influência sobre a vida das pessoas. Então, geralmente, esse falso mestre, ele não vai querer carguinho, ele vai querer cargão, né? Algo que leve para ele, que se sinta assim, pomposo, prestigiado. Então, a palavra de Deus está ensinando a gente a reconhecer essas coisas, mas só que o final do Corá e daqueles que foram junto com o Corá, o que foi? Alguém se lembra? Foram engolidos pela terra. O Senhor abriu um buraco e caiu todo mundo dentro. E os que não caíram no buraco foram queimados pelo Senhor. Caiu fogo do céu e consumiu aquelas pessoas que foram contra a palavra de Deus, né, irmãos? Então, o Senhor nos ensina o tempo todo que o Senhor não perdoa, não ameniza a situação de quem é desobediente, de quem é desordeiro, né? Não ameniza a situação de quem quer enfrentá-lo, né? O Senhor, ele é amor, mas ele é também justo, né? E aquele que escolhe estar ao lado do Senhor vai receber toda a bênção de estar ao lado do Senhor. A salvação, a paz, a alegria, o jugo que é leve, o fardo que é leve, né? O jugo que é suave. Vai receber uma vida que, sabendo que o Senhor está conosco, quando parte daqui vai estar na presença do Senhor, quando Jesus voltar vai ter o seu corpo glorificado. É um conjunto de promessas que só dá alegria no nosso coração. Mas aquele que escolhe ser contra o Senhor, não ser do Senhor, infelizmente vai colher o fruto de não ser do Senhor, né? E a gente já sabe o destino final de todos aqueles que não crerem em Deus, que é aquele lugar preparado para todo que não crê, que é o inferno, né? E nós, como conhecedores dessa palavra, a gente precisa proteger essa palavra e pregar essa palavra a outros, né? Para que as pessoas possam crer na verdade e serem salvas dessa perdição. Nós não queremos, por causa do amor que nós temos em Cristo, que pessoas sofram a consequência do pecado. Nós queremos que todos estejam onde? No céu com o Senhor. Então, por isso a gente prega a palavra dele. E aí, no 12, ele continua falando: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, deixes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Ele começa a usar aqui figuras para exemplificar como são esses homens, né? São como rochas submersas. Por que a gente não vai do alto de uma cachoeira e curva de cabeça? Sem conhecer o lugar. Porque pode ter uma pedra, pode ter uma rocha submersa que a gente não está vendo. E aí a gente vai lá, pula de cabeça, o que pode acontecer? Um acidente muito grave, não é isso? Então, esses caras, eles são como? Eles são como essas rochas submersas. A gente, às vezes, não está enxergando que ele traz perigo, sabe? A gente não está vendo, mas pula de cabeça para ver. Confia para ver o estrago que essa pessoa pode causar no meio da igreja. Então, são como rochas submersas, estão em vossas festas de fraternidade, comendo junto com vocês
vocês sem qualquer recado, ou seja, eles não têm vergonha. Estão no meio do povo de Deus, com a intenção de distorcer, de atrapalhar o povo de Deus, sem nenhuma vergonha. Eles são pastores que a si mesmos se apacentam, ou seja, é gente que pastoreia o rebanho do Senhor, não está preocupado com as ovelhas, não, ele está preocupado com ele mesmo, né? Ele está preocupado com ele mesmo. É um pastor, é um líder que quer a igreja cheia, entendeu? Ele quer a igreja lotada. Mas por quê? Porque quanto mais gente dentro da igreja, mais gente para ele influenciar, para ele ter mais, não é isso? Ele não está preocupado se a ovelha realmente convertida está indo para o céu, não. Ele está preocupado com ele mesmo, ele está preocupado com o bolso dele. Então, é um falso mestre. A gente quase não vê isso no nosso tempo, né, irmãos? Né? A gente quase não vê isso no nosso tempo. Então, a gente não pode pegar e falar assim, em dezembro eu quero ter aqui 200 membros. Como é que eu vou botar meta na obra que é de Deus, irmãos? É a gente que converte alguém? Quando alguém chega aqui, presta sua profissão de fé e é batizado, né? A gente crê com o nosso coração que a pessoa creu, não é verdade? Mas, só quem sabe se ele creu mesmo ou não, é o Senhor. Pode falar, irmã Lourdinha. O Senhor Deus está dizendo que ele não vem, ele já está em nosso meio. Os falsos mestres, né? Ele não vem, ele já está. Sim. Nós já temos, com certeza, sempre haverão os falsos mestres, né, irmã? E a gente precisa ficar ligado também dentro das nossas igrejas locais, irmã Lourdinha, com relação a esses falsos mestres, né? Porque eles querem mesmo se infiltrar, né? Eles querem mesmo estar no nosso meio, não para ajudar, mas para atrapalhar. E esses falsos mestres, eles são assim, eles são falsos pastores, que não se preocupam com o rebanho, mas se preocupam com eles mesmos, né? Então, ele não está interessado na salvação das pessoas, ele está interessado em igreja cheia. E tudo que ele pode fazer para ter igreja cheia, ele faz, até pregar mentira, até pregar um evangelho que não foi o anunciado por Cristo e pelos apóstolos, né? Ele usa palavras macias, né? Que agradam os ouvidos, e as pessoas estão ali achando que estão convertidas e, na verdade, estão sendo levadas por uma ideologia, né? Que não está levando eles ao céu, não está levando eles a Jesus, mas está mantendo eles aonde? No inferno, né, irmãos? Que todos nós já somos condenados. É Jesus que nos liberta, não é isso? Então, são pastores que se apacentam a si mesmo, são nuvens sem água impelidas pelos ventos. Quer dizer, Judas, ele não pega leve nas palavras, não, né? Aí ele começa a falar que eles são, assim, inúteis, né? Olha só, são pessoas inúteis. Por quê? Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Você imagina um moço que plantou e precisa que chova, né, para poder a plantação crescer. Aí tá não sei quanto tempo sem chover. E o moço precisa da chuva para poder a plantação crescer. Aí vem vindo a nuvem lá. O cara, opa, vai chover. Vai chover. É hoje que vai chover. Aí a nuvem chega, nem pinguim. Qual é a sensação do cara que plantou? É de, né? Frustração. Assim são os falsos mestres. Ele chega, parece que ele é a solução. Ele é a solução. É esse cara que vai salvar a igreja. É esse cara que vai salvar a minha vida. Esse cara que vai pregar o que eu preciso ouvir, né? Só que ele é um inútil. Porque parece que ele vai causar uma grande transformação, aquela que eu quero, né? Aquela que vai me fazer ficar rico, aquela que vai trazer todos os meus sonhos, aquela que vai fazer, sabe? Só que esse cara, ele não é capaz de realizar nada disso na sua vida, sabe por quê? Sabe por quê? Porque primeiro que ele não é Deus, e segundo porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso? Só que se a gente não estiver ligado no que a palavra de Deus realmente ensina,
a gente facilmente cai nas palavras bonitas desses falsos mestres. Então eles são inúteis, são nuvem que não tem água, que não chove, são árvores em plena estação, a árvore que tem que estar dando jabuticaba. Qual a estação que é jabuticabeira dá jabuticaba? Depende, né? Depende. Tem planta que dá o ano todo. É? Meu pai dá uma flor, acaba outra, dá uma fruta. Então, vamos supor que a gente tem lá uma árvore e a gente sabe que naquele mês ela tem que dar maçã. Chega no mês de dar a maçã, a árvore, nada, né? E tem pessoas que plantam para viver, não é isso? Tem pessoas que plantam para vender aquele fruto, para sustentar a sua família. Aí chega lá na hora de dar o fruto, a árvore, nada, né? E aí a palavra de Deus está dizendo que eles são duplamente mortos, porque eles não só não dão frutos, como também estão arrancados da raiz. Ou seja, os falsos mestres não dão frutos, nem de arrependimento e nem fruto de salvação na vida de outros, porque eles estão mortos, eles não dão frutos, porque eles estão estão com a sua raiz arrancadas da videira, eles não estão ligados em Jesus. Então eles são duplamente mortos. Eles são ondas bravias do mar, no 13 aí. São ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ondas bravias do mar, quando a onda vem aquela ondona, né, aquela boa de tomar um caixote, né? Aquela ondona, ela vem com aquela imponência, não é isso? Ela vem e bate na pedra com aquela imponência que a gente fica com medo, e aí eu não entro, né? É imponente, mas quando ela volta trazendo o quê? Sujeira, ó, traz no mar suas sujidades. Vocês já viram isso? Quando a onda ela vem voltando para o mar e fica aquela sujeirinha que tem na areia? É assim, eles vêm como alguém imponente, como alguém que tem poder, mas quando sai, só deixa sujeira, né? São estrelas errantes, né? Estrela errante é a estrela, aqui no caso é a estrela cadente, né? Aquela coisa bonita de ver. A gente olha no céu e fica... Mas some, né? Rapidinho. Então o falso mestre também é assim, é bonito de ver, às vezes é legal de ouvir, não é isso? Mas são pessoas que passam, né? Somem, porque não tem autoridade de quem realmente pode dar autoridade. E aí no 14 ele fala, quanto a estes também foi que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, Judas está dizendo que o sétimo homem depois de Adão já profetizou contra essas pessoas, né? Já profetizou dizendo que essas pessoas vão existir no nosso meio e é que é para a gente estar atento e que o final dessas pessoas é desastroso. No 16 ele fala, eles são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, a boca deles vive reclamando. São pessoas que olham para o líder, que olham para o ministério, que olham para a igreja e vai viver reclamando, murmurando de tudo. Para quê? Para fazer o outro reclamar também. Ele vai fazer o outro enxergar problemas onde não tem. E assim essa pessoa consegue ir enfraquecendo a igreja. Ele vai fazendo isso devagar, né? Fala uma coisinha para um aqui. Você viu o pastor hoje? Ah, você viu a irmã hoje? Você viu não sei o que hoje? E aí ele vai causando essa destruição da igreja, aos poucos. E eles são aduladores. Sabe aquela pessoa assim? Você não é 10, não. Você é 1000. Você é 1 milhão. Ele está sempre botando... Está sempre botando o outro lá em cima, né? Só que quando a gente fala isso pra Rosa, é sincero, né, Rosa? Porque ele é nota primeiro. Mas os falsos mestres, eles são aduladores, por quê? Por motivos interesseiros. Eles não elogiam de coração, nem com sinceridade. Eles fazem isso porque eles são interesseiros. Ele coloca a pessoa lá em cima, pra pessoa se achar, né? Tô lá em cima, mas a intenção dele é puxar o tapete dessa pessoa. É se aproveitar dessa pessoa, assim são os falsos mestres. E aí, a partir do 17, Judas vai falar pra gente, né? Pra gente encerrar. Que
Vós, a partir do 17, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, Judas está dizendo: irmãos, vocês já sabem que vai ter essa gente no meio de vocês. Vocês já estão preparados para isso. Quando isso acontecer, vocês não vão ser pegos de surpresa, porque vocês já sabem que isso vai acontecer, vocês já foram alertados. O que vocês têm que fazer então, irmãos? Vocês têm que estar ligados na palavra de Deus, têm que voltar à palavra. Lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos. A gente tem que saber o que está escrito na palavra. A gente tem que saber dominar o ensino verdadeiro de Jesus. Isso quer ser a pessoa que maneja bem a palavra da verdade. Porque às vezes a gente pensa que manejar bem a palavra da verdade é a gente ir na gincana do retiro, aí vai ter que desembanhar a espada. Você tem que ser o primeiro a abrir, saber onde está todos os livros. Não é isso. É você saber o que está escrito, saber entender e saber aplicar a palavra de Deus, não só na sua vida, mas na vida do seu próximo. Verdadeiramente, mesmo nós evangélicos, não temos ainda o total conhecimento do poder desse dom maravilhoso da palavra que Deus nos concedeu. É em nós mesmos. Por isso é que nós, muitas das vezes, somos induzidos a usá-la mais para o pecado do que para a glória de Deus. Mais para a desobediência do que para a obediência. Mais para maltratar do que para edificar. E isso acontece às vezes até dentro da nossa casa. E muita gente na igreja fica usando a palavra como desculpa das suas ações pecaminosas no seu relacionamento, até mesmo com seus familiares. E fica julgando, fica em si mesmo, em vez de se preocupar em orar, pedir a Deus sabedoria para tratar a situação que está enfrentando, fica usando como desculpa a palavra de Deus também. O profeta não tem honra na sua própria casa. Mas isso não outorga ao profeta proferir maldições sobre os seus familiares. E tem gente que está descuidada, está dormente no que tange a essa doutrina maravilhosa. O poder da palavra vai muito além do que podemos imaginar. A palavra de Deus, irmãos, é grandiosíssima, ela vai além do que qualquer um de nós possa pensar. Mas e a nossa palavra? A palavra que Deus nos deu também tem dimensão, também tem poder. E por isso que Deus vai requerer de cada um de nós. Como usamos essa palavra aqui? Mesmo estando santificados, mesmo estando na igreja, mas estando descuidados. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos observar. Olha lá a videira, quando Jesus dá um exemplo, todo galho que estiver nele e não der fruto, o lavrador, que é o Senhor, vai cortar e lançar fora. É verdade. E Então, dois no meio do trigo é uma verdade que ninguém pode contestar e ninguém pode negar. é verdade, irmãos. Então, mais uma vez, nas outras lições também foi dito sobre isso, a importância da gente conhecer, da gente abrir mesmo a nossa Bíblia todos os dias para ler, aprender, ser praticante, porque é nela que o Senhor nos fortalece, é nela que o Senhor revela a sua vontade para nós, não é isso? Então, a gente não pode, irmãos, deixar, nessa última lição, deixar de lembrar o que nós falamos em todas as outras. Se hoje alguém, eu, você, isso é para todos, tá, irmãos? Se a gente não abre a nossa Bíblia diariamente para buscar o nosso Deus, em nome de Jesus, isso acaba hoje. Nós precisamos buscar, levar a sério a nossa vida cristã. E aí no 22 e no 23 ele vai nos exortar novamente que a gente precisa conhecer essa palavra, praticar essa palavra, mas não podemos guardar essa palavra
só para nós, a gente precisa pregar. Aí no 22 ele fala assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está falando aqui, irmãos? Que no meio da igreja vai acontecer de quando esse falso mestre chegar, ele vai conseguir colocar alguns irmãos em dúvida, né? E compadecer de alguns que estão na dúvida. Mas qual é a nossa postura diante desses irmãos que estão na dúvida? Que de alguma forma foram ali abalados pelas mentiras do falso mestre. Olha ali no 23 ele fala: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Nosso papel não é julgar o irmão de forma como se a gente fosse melhor que ele. Todos nós estamos sujeitos, né? Mas o Senhor está dizendo que nós temos que salvar esse irmão. Esse irmão foi, infelizmente, enganado. E nós temos o extintor. Nós temos o extintor para salvar esse irmão do fogo. Que o que é o extintor? É a verdade bíblica. Então a gente tem que ir lá e lembrar esse irmão da verdade para que ele possa ser trazido de volta. Quanto a outros, sede também compassivo. Quem são esses outros? Não é mais aquele que está na dúvida, é aquele que já caiu mesmo, né? Aquele que já caiu mesmo, já está acreditando lá no falso mestre, né? Quanto a esses outros, o que tem que ser feito também? Sede também compassivos. Tem que ter compaixão dessas pessoas em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, a gente precisa lembrar esses irmãos que caíram também da verdade, lembrar esses irmãos da verdade, buscar trazê-los de volta, né? Mas detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Por quê? Irmão, ajuda, prega para ele, mas toma cuidado, né? Para que você também não caia. Não vai lá ajudar o outro e vai cair no mesmo erro, né? Então a gente precisa ter a sabedoria de que é o Senhor que nos ajuda também a resgatar aqueles que porventura possam vir a cair, né, enganados pelos falsos mestres. E aí no 24 Judas nos dá uma bênção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Está lembrando aqueles irmãos, né? Que aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços, né? Que só Jesus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Quando a gente tropeça em alguma coisa que a gente está vendo. A gente tropeça em algo que a gente não está vendo, uma pedrinha, um móvel, não é isso? Não é isso? O Senhor é poderoso para nos guardar dessas coisas que a gente não consegue enxergar, mas que Ele sabe de todas as coisas, né? Então, a Ele seja sempre a glória para todos sempre. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado por Sua palavra. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui juntos. Que a Sua palavra cada dia faça sentido em nosso coração. Nos dê sempre vontade, desejo. E mesmo naqueles momentos em que estiver correndo, Senhor, mesmo naqueles dias cheios, não nos deixa nunca perder a necessidade, Deus, de abrir a Sua palavra, de falar contigo, porque é o Senhor que nos fortalece, nós precisamos da Sua presença, o Senhor é vital, ó Deus, a nossa vida. Amém. Então, ó Deus, não nos deixe jamais, ó Deus, nos desviar, nos ajude a estar sempre atentos a palavras contrárias, para que a gente não seja levado, ó Deus, por vento de doutrina, mas que estejamos sempre firmados em Sua palavra. Amém. Não só firmados, ó Deus, mas também pregando essa palavra para que outros também possam conhecer essa verdade.